Glória a Deus. Sabe, eu vim lá de São José dos Pinhais, eu vim orando muito por vocês. E essa semana eu vim orando muito por vocês, assim, sabe? E eu realmente preparei uma lista de músicas pra gente tocar. E durante a viagem eu senti Deus mudando. Ele estava mudando a realidade do que era pra ser hoje à noite. Então, pra falar bem a verdade, eu mesmo não sei muito o que esperar do Espírito Santo hoje. E eu gosto disso. Eu não preciso estar completamente seguro do que vai acontecer. E se você também sente que você quer se colocar vulnerável na presença de Deus, eu quero que você tome um passo de fé. Venha aqui na frente, vá nas laterais, mas que nós possamos caminhar mesmo na atmosfera do que Deus quer fazer essa noite. Nós possamos dar liberdade para Ele fazer o que Ele quiser. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo se manifeste nessa noite. Mais do que canções, mais do que uma lista de músicas, mais do que qualquer outra coisa, nós queremos a Tua presença. Santo Espírito, nós desejamos a Tua manifestação nesse lugar. Vem como nunca antes. Traz uma nova atmosfera. Que possamos conhecer Você mais. Toca os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Desejamos outra vez. Vem e toma o teu lugar. Somos teus. É nosso amigo. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo Teu soprar.
seu olho venha nos com seu fogo vem nos batizar. Leve suas mãos e declara a Ele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos outra vez. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Jesus, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Suas vozes declaram. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama
eternidade em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Eternidade, eternidade. Abrimos nossos corações a Ti. O meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Essa é a nossa canção. E te conhecer e fazê-lo conhecido por onde fores. Vem, toma o teu lugar em nossas vidas. Voa em nós, de dentro pra fora, como se fosse a última vez. Te damos agora, como se fosse a última vez. De dentro pra fora, como se fosse a última vez. Te damos agora, como se fosse a última vez. De dentro pra fora, como se fosse a última vez. Te damos agora, como se fosse a última vez. De dentro pra fora, como se fosse a última vez. Te damos agora, como se fosse a última vez. De dentro pra fora, como se fosse a última vez. Te damos agora, como se fosse a última vez. De dentro pra fora,
Espírito Santo, nós te convidamos para se manifestar por completo aqui. Nós não queremos nos mover, não queremos fazer nada se a tua presença não estiver conosco. Então libera a tua presença, sensibiliza nossos corações. Queremos te sentir mais profundo, sentir o teu toque e sermos transformados pelo teu amor. Espírito Santo de Deus, tão belo, tão belo. Consome com teu fogo, Deus, queima em mim. O poder do teu amor me envolve, a paixão que vem de ti me consome. O teu fogo, Deus, queima em mim. O poder do teu amor me envolve, a paixão que vem de ti me consome. O teu fogo, Deus, queima em mim. O poder do teu amor me envolve, a paixão que vem de ti me consome. O teu fogo, Deus, queima em mim.
seja como o teu. O meu coração deixa em teu altar, para que seja limpo, para que seja santo, para que seja como o teu. Declare: para que seja limpo, para que seja limpo, para que seja santo, para que seja como o teu. rendo meu coração a ti, Para que seja limpo, para que seja santo, para que seja como o teu.
ouvir mais nada, só você em mim. Jesus, só você em mim. Queremos o seu fogo, o fogo dos seus olhos, penetrando cada coração, Deus. Satisfaz. Não há nada neste mundo que eu quero mais. Eu só quero você. Eu só quero você. Não há nada nesse mundo que me satisfaz. Não há nada nesse mundo que eu quero mais. Eu só quero você. Eu só quero você. Deixa suas mãos declarar, eu só quero você. 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 Queimar até que não soube mais nada. Queimar até que não soube mais nada. Só você. Só você em mim. Declaramos, vem queimar até que não sobe mais nada. Vem queimar até que não sobe mais nada. Só você em mim. Só você em mim. Só você em mim. Só você em mim. Só você. Só você em mim. Só você em mim. Levando suas mãos, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te ver face a face, como Moisés te viu face a face. Como Deus, quando ele ficou na tenda, Deus, conversando contigo, tendo comunhão contigo. Deus, nós queremos só você, Deus. Deus, que você vem para falar com cada pessoa que está aqui hoje à noite. Deus, que você deixa nosso coração quebrado para a sua presença. Quebrado, Deus, para o que você é, para quem você é, para nós, Deus, que o que você fala na sua palavra. Deus, em nome de Jesus, vem, Deus, com fogo, queimando nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, se revela para cada um de nós que está aqui hoje.
Deus, que a gente tiver em nossa vida, Deus, que você dá um toque para cada coração que está aqui, cada problema, cada coisa, cada área na família. Deus, em nome de Jesus, levantamos nossos problemas para Ti agora. Deus, sabendo, Deus, que você é maior do que todos. Deus, sabemos, Deus, que você é soberano e que você está sobre cada coisa em nossa vida. Deus, queremos ver você. Queremos Te ver, Deus, em nossa vida. Nós Te louvamos durante esse tempo. Nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Que você continua fazendo o que você faz melhor. Transformando vidas. Transformando vidas. Em nome de Jesus, Deus, vem neste lugar com Seu fogo, Deus. A gente vai cantar isso mais uma vez. Eu quero que vocês dá tudo que você tem para Ele agora. Agora é o momento. Ele está aqui com fogo. Até que não sobre mais nada, nem queimar até que não sobre mais nada, só você em mim, só você em mim. Vem queimar até que não sobre mais nada, vem queimar até que não sobre mais nada, só você em mim, só você Deus, nós Te louvamos por quem Você é. Continua, Deus, durante a palavra, Deus, continua falando com a gente. Creio, Deus, que Você vai falar muito mais, muito mais, muito mais. Amém. Que tempo abençoado, né? Deus é demais. Gente, eu quero, em primeiro lugar, vocês podem sentar. Fiquem nessa mesma atitude, essa mesma mentalidade. Deus está aqui para falar com a gente hoje à noite. Agora, acho que a gente vai mostrar um vídeo aqui. Aquele que habita no seu esconderijo, em seus braços descansará. Nenhum mal te sucederá e nem maldição te alcançará. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Levanto os meus olhos, eu sei de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, vem do Senhor.
Eu sei de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não, e nunca serei atingido, não, e nunca serei atingido, não, e nunca serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não, e nunca serei atingido, não, e nunca serei atingido, e nunca serei atingido. Som. Aí. Boa noite. Então, como vocês puderam ver, a gente esteve lá no Colégio do Batata hoje, que é aqui no bairro Nova Brasília, aqui do ladinho. E a gente pôde servir, quer dizer, a maioria de nós, né? Eu tive uma pequena participação, mas foi gostoso, a gente conseguiu fazer boa parte. Ainda tem um tanto que a gente quer terminar, provavelmente será em janeiro. E a necessidade, gente, é muito importante, por quê? Porque se tiver enferrujado, se eles não conseguirem terminar, a vigilância pode vir e até fechar. Então, aqueles que não puderam estar com a gente hoje, eu sei que é final de ano, às vezes alguns estão com provas, ainda terminando algumas coisas, então nem todos puderam estar lá, mas se você puder, em janeiro vai ser muito importante para a gente poder completar isso. Já foi boa parte, mas ainda tem um pedacinho, beleza? E a Amanda quer chamar uma galerinha aí. Então, obrigada a todos que participaram, se doaram. Teve uns que estavam desde as 8, estão até queimados, a nuca do Dudu ali, do pastor Dudu. E tem uns que estão tudo cansados, assim, mas obrigada mesmo, gente. Deus abençoe e honre vocês, em nome de Jesus. Galera, eu queria começar agradecendo os líderes que estavam lá, o pastor e a pastora, o Lucas e a Rê, a Samela, que também estava lá. Agradecer o Sandro e a Carol por participar na organização. Agradecer o pessoal que todo participou. Eu quero chamar essa turma aqui, então eu vou dizendo o nome e vocês vão vindo, tá? O Alisson. Oi? Todo mundo vem. Todo mundo que participou lá vem, não vou chamar um por um, mas vem. Levanta aí. Lucas, orem por essa galera. Então, eu queria agradecer mesmo, honrar a vida de cada um que foi lá. A gente sabe o quanto que é difícil, né? A gente corre pra cá, aí bem no sábado que a gente quer dar aquela dormidinha extra, né? Mas é muito legal servir ao Senhor. Quando a gente pode mostrar amor dessa forma, servindo a nossa comunidade, mostrando que Jesus é muito mais do que só um pedaço de papel ou aquele Cristo que eles conhecem na cruz, mas que é tocar o nosso próximo, seja em coisas pequenas que a gente possa fazer também, para as pessoas verem a diferença. Teve um cara que até passou lá zoando, né, pastor, falando: vocês estão pintando a igreja agora, no final do ano, eu pago imposto. Escola. E assim, que engraçado, né? E as pessoas não fazem a menor noção que a gente está lá, mas como é bom a gente poder servir o Senhor mesmo quando ninguém está vendo, nas pequenininhas coisas, porque o nosso Deus está sendo agradecido com o nosso melhor, né? Então, que vocês recebam em dobro tudo aquilo que vocês investiram no Senhor, amém?
Amém. Só bem rapidinho, eu conheço uma pessoa que faz parte da equipe da direção da escola e ela me mandou uma mensagem super emocionada, assim, que ela passou lá de manhã e viu a pessoa trabalhando. E logo que ela chegou lá, ela entrou na sala do diretor, deixou uma mensagem para ele dizendo o quanto ela estava se sentindo impactada e tudo mais. E ela não é cristã, gente. Então ela perguntou, mas como é que vocês conseguem levar os jovens, né, um sábado de sol? Foi bem isso que ela falou. Né, todo mundo podia escolher alguma outra coisa. Eu falei, é só Deus agindo nas nossas vidas, né? Então, como eu estava conversando lá também com a Elaine, né, a mãe do Odi, Eliane, desculpa. A mãe do Odi, né, que trabalha lá na escola também. Ela comentou comigo assim, que lá é um lugar de colheita, né? Ela falou, querendo ou não, são 20 mil famílias que podem ser impactadas através das nossas vidas lá, né? Então a gente quer orar agora, amém? Você que está aí, estende sua mão para cá e abençoe essa galera também, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor fez com que esse dia fosse possível, Deus. Deu um dia de sol maravilhoso, que é um dia muito bom também para pintura, Deus, além de fazer muitas outras coisas, mas ajuda muito. Obrigado, Deus, por cada um, por cada vida, Deus, por cada um que também não pôde participar, mas estava orando, intercedendo por a galera que estava lá, Deus. Deus, realmente dá em dobro, Senhor. Pai, nós queremos ser, Deus, assim como o Senhor foi modelo de servo, nós queremos ser, Deus, a Tua imagem e semelhança de servo também, Pai. Então, continua abençoando a gente, Deus, derrama sobre nós, Deus, uma unção, Deus, de colher enquanto a gente guerreia contra o inimigo também, Deus. A gente vai trabalhando e vai colhendo, Deus, vai trabalhando e vai colhendo, Deus. Derrama sobre nós, Pai, mais das Tuas bênçãos, mais da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém? Espera aí, pessoal. Fica aí, que o pastor ele tem uma surpresa para cada um que participou hoje. Vai lá, pastor. Galera, eu perguntei para a galera lá, o que a gente podia dar de gratidão para essa galera que trabalhou, né, que nem o Lucas falou, né, nesse sábado de sol. Eu falei, cara, o ano que vem tem um evento muito massa, olha lá, galera. Nossa Campfire está sendo lançado hoje, né, Avivamento, vai ser um tempo maravilhoso de poder, né? A gente já tem confirmado a presença do pastor Doni lá do México. O cara vem aqui só para o nosso acampamento, né? Uma bênção. Esse cara é animal, gente, vai ser um acampamento fora do normal, vai ser sobrenatural. Então essa galera que investiu tempo, a gente queria, como líderes da Nação Jovem aqui, cara, vamos dar um desconto na inscrição de vocês, R$10 garantido já, é pouco, mas já começou o acampamento. Dá uma salva de palmas para essa galera aí. Amém? Aleluia. Pode sentar, galera. Brigadão. Valeu. Galera, então eu queria falar um pouquinho do nosso acampamento, né? Então, nosso acampamento já está no site, já estão as inscrições rolando, começa hoje. Qual é o nosso acampamento? Né? Como é que é o nome do cara que veio mesmo? É Donnie. Eu falo Donnie, não é Donnie, é Tony. Né? Então, nosso tema é Avivamento. Galera, já se inscreva no site, vão ser 3 lotes, né? O primeiro lote, né, vai custar 350 o acampamento, né? Então, já tem um lote bem barato, até o dia 31 de dezembro, primeiro lote aí, então se inscreve lá, entra no site. Quem vai com a gente? Vai toda a igreja, todos os jovens lá de Brusque, né, do John, vai estar lá com a gente no acampamento. Pessoal de São Bento do Sul vai estar lá com a gente no acampamento. A gente está tentando fechar com a galera do Quadrangular aqui, né, o Imersão que teve com a gente nesse acampamento para estar junto também. Vão ser mais ou menos 180 jovens, vai ser muito massa, galera. E a gente está crendo que vai ser um tempo sobrenatural, vai ser um avivamento mesmo. E tem mais coisa para acontecer, mas eu não posso falar ainda. Né? Mas vai vir uma galera muito top. Eu sei que o Simon, puxa, ele vai estar viajando, né, Simon? Pra onde você vai, Simon? Oi? 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro já vai pro iHope, né? Ele já vai pro iHope, senão ele estaria com a gente lá também, né? Em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso acampamento, galera, né? Quem está com fogo aí para orar? Eu queria chamar um jovem, vem orar aí, pelo nosso acampamento. Ele não sabe orar, gente. Estende a mão para abençoar ele, porque ele vai aprender a orar agora. No fogo. Acampamento.
Deus, primeiramente, obrigado por essa noite. Deus, obrigado pela vida do Simon, de todo mundo que esteve aqui disposto a servir, Senhor. Eu peço que o Senhor venha desde já preparando aquele local, Senhor, que a gente não tem certeza ainda de onde é, mas que o Senhor... Aonde? Agudos do Sul. Agudos do Sul. Que o Senhor venha já preparando seus anjos naquele lugar, Senhor, para que, Senhor, aquela atmosfera esteja preparada, Senhor, para nós estarmos lá e louvando o Seu nome, Senhor, somente o Seu nome, Senhor. Que naquele momento a gente saiba, Senhor, que o Seu céu pode descer, Senhor, curando, Senhor, libertando, Senhor, todo tipo de doença, Senhor, todo tipo de prisão, Senhor. Naquele momento, Senhor, a gente vai ser um com Você, Senhor. Eu te peço isso nesse dia, Senhor. Amém. Amém. Amém, galera. Deus abençoe. Queria chamar o Lépica e a Lépica para estar aqui com a gente agora. Dá uma salva de palmas para essa galera aí. Daniel e Camila tem algo especial para compartilhar com a gente, né? Eles eram da nossa liderança da Nação Jovem, gente amada, agora eles fazem parte do BT, né? Onde vocês querem rumar um dia. Quem quer casar aí, levanta a mão. Quem quer... Não, ninguém quer casar aí, galera. Quem quer casar, levanta a mão, pro outro ver, né? Como é que você vai casar se você não fala que quer casar? Levanta a mão aí! Amém? É muito bom. Como o Dudu falou, eles eram um dos primeiros líderes que nós tivemos de jovens aqui na NJ. E agora eles foram promovidos para o BT, que é o Better Together, né? Que são já casadinhos e tal. Mas enfim, gente, aproveitem que eles são muito bênçãos, muito queridos. Amamos eles demais. Amém, gente. É muito, muito, muito bom estar aqui. Eu até estava falando para o Dani que eu esqueci que não posso passar rímel quando eu venho no culto de jovens, porque eu sempre choro. Aí ele olhou para mim e falou, você está toda borrada, vai lá no banheiro passar uma água antes de ir lá na frente, senão, né? Então, gente, se eu estiver toda borrada, não liguem, tá? Porque tá muita bênção aqui. E a presença de Deus é muito forte neste lugar, amém? E a gente tem muita coisa para vocês, gente, porque a gente crê que foi uma palavra que Deus deu para nós, para compartilhar com vocês nessa noite, e que está bem no nosso coração. Amém? Então, eu queria que vocês ficassem com o coração aberto e deixa Deus falar. Tá bom? Então, vamos lá. Pode? Gente, alguém conhece essa menina? Augustus. Quase lá. Vale mais R$10 de desconto. R$10. Se acertar o sobrenome. Pega o microfone. Ele vai gritar, não vai pegar o microfone, vai ficar gritando. Gente, essa menina, ela é a Malala, o sobrenome eu não sei falar, tá? Então não vou falar. Ela disse essa frase assim: quando o mundo inteiro está em silêncio, apenas uma voz se torna poderosa. Malala é uma paquistanesa que foi impedida de estudar pelo regime talibã. Não sei se vocês sabem, mas o Talibã é um dos mais terríveis do mundo. E quando ela tinha por volta de uns 12 anos, o Talibã impediu todas as meninas de estudar. E o pai dela tinha uma escola. Então, diante disso, a BBC, que é um canal de televisão, chegou para ela e para mais alguns jovens e perguntou se ela gostaria de retratar isso num blog. Escrever como era essa repressão, condenando, né, ou não permitindo que ela estudasse. E, corajosamente, ela aceitou fazer esse blog. Né? Então, o blog dela chama Diário de uma Estudante Paquistanesa, no qual falava sobre a sua paixão pelos estudos e as dificuldades que ela encontrava para estudar. E, diante disso, uns anos depois, ela continuou estudando, e um belo dia ela estava saindo da escola e entrou no ônibus, e aí o Talibã foi lá, entrou no ônibus e deu um tiro no pescoço dela. E ela foi para a UTI, ficou um tempo no hospital, e ela não morreu. Ela sobreviveu,
E ela passou a viver na Inglaterra com a família dela. Continuou estudando e tal. E isso aconteceu quando ela tinha 12 anos. Né? Quando o Talibã impediu das meninas estudarem, ela tinha 12 anos. Aí depois, acho que ela tinha 15 ou 16 quando ela levou um tiro. E um ano depois, pela essa luta dela, essa, né, batalha que ela travava para deixar com que as meninas estudassem, ela foi palestrar na ONU. Então essa menina se tornou referência, assim. E ela ganhou, em 2014, o Prêmio Nobel da Paz, né, como uma lutadora, né, em prol das meninas. Malala não se conformou com a realidade que ela estava sendo imposta. Ela lutou até quase perder a vida dela. E trazendo para o contexto das nossas vidas. Tá, Camila, você está contando essa história toda, mas o que tem a ver com a minha realidade aqui e o que tem a ver com a minha vida? Eu queria que você pensasse um pouco qual que é a tua realidade hoje. Qual que é a realidade dos jovens brasileiros hoje? Que lutas você tem enfrentado hoje? Como que você tem lidado com essas lutas? Vai pensando aí. Como você tem agido como um cristão num meio que não é cristão? Por exemplo, sua faculdade, seu emprego. Qual o exemplo que você tem dado? Como você tem lutado para isso? Hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês todos. E pode passar o próximo slide, por favor. Eu queria convidar vocês para se desconformar. Desconformar com as coisas deste mundo. Eu queria fazer um convite para vocês renovarem o entendimento de vocês com as coisas de Deus. E a se desconformar com tudo aquilo que o mundo tem imposto para nós. Tá. Legal, vamos se desconformar. Mas como que a gente faz isso? Hoje a gente queria mostrar 2 exemplos de jovens, super jovens, cristãos, e o que eles fizeram e se desconformaram com as realidades que eles viviam, e eles venceram. Então, agora eu vou deixar o meu digníssimo marido falar sobre esse primeiro jovem. Boa noite, galera. Então, essa palavra queimou no nosso coração já faz um tempo, e hoje à noite eu senti muito forte durante o louvor que realmente é algo que Deus quer para cada um de nós aqui. Né? Ele quer mexer aqui dentro para que realmente essa questão da gente se desconformar com esse mundo realmente possa estar latente aqui dentro. Né? O pastor Dudu falou do acampamento, a Viva, né? Eu creio que hoje é uma sementinha que já vai estar no coração de vocês para realmente chegar lá e a gente estar avivado. Né? Que a gente chegar lá uma geração avivada. Amém? E quando a gente estava conversando em desconformar-se, né? Uma palavra bonita, mas um jovem que me lembra, um personagem bíblico que vem primeiro na minha cabeça é Daniel. Não porque é o meu xará, mas porque realmente é um cara que se desconformou na época dele. É um cara que realmente fez uma diferença e não aceitou os padrões que estavam sendo colocados na vida dele em todo aquele contexto. Quantos já leram aí o livro de Daniel? Quantos sabem da história dele? Legal, é um livro muito louco, né? É um livro que fala muito sobre sonhos, profecias, né? A questão de coisas para hoje. O livro de Daniel ele é conhecido como o Apocalipse, né, do Antigo Testamento. E ele também fala da história desse jovem, né, Daniel. Na época ele tinha 16 anos. Alguém 16 anos aí ou não? Jovem, 16 anos. E ele vivia um contexto na época que, já no primeiro capítulo do livro, mostra aquilo que ele ia enfrentar. Né? Toda uma situação que todo livro, né, tem esse contexto. Né? E o primeiro capítulo fala que, no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, que era o rei de Judá, o reino do sul, o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, esse reinado que estava emergindo naquela época como um reinado poderoso.
Nabucodonosor foi e sitiou a cidade de Jerusalém. Né? Então ele levou todo o exército dele até aquela cidade. Né? E imagina você, pensa comigo agora, esse cenário, né? Como a gente vê às vezes na televisão, né? Todo um cenário de guerra, né? Onde ele levou todo o exército e a primeira coisa que ele fez foi nas famílias mais nobres, né? Naquelas famílias que tinham, né, as culturas, os pensamentos e até questão financeira, né, mais bem-sucedida. Né? E foi lá e pegou todos esses jovens, né, e levou cativo para a Babilônia. Né? Ele mandou para o chefe lá do general, né, do oficial do reinado dele, para, pega toda essa galera, pega os caras mais top e vamos levar para a Babilônia porque eu quero que eles me sirvam. A gente vai colocar eles numa linha de treinamento, a gente vai ensinar cultura, a gente vai ensinar língua, a gente vai ensinar literatura para esses caras, e eles vão ser os babilônios, os melhores, para que eles possam estar servindo a mim no palácio. E foi onde Daniel entrou, né? Nessa primeira leva, Daniel já era da capital, né, de Judá, e ele foi com 3 amigos, né, Ananias, Misael e Azarias. Lembram desses caras? Depois eles mudaram de nome, né? Mas imagina todo esse contexto de decadência política, moral e espiritual, né? A Babilônia era um povo que adorava vários deuses, né? Que tinha cultura e tinha, como a Ká falou também, essa questão de ser um povo mau mesmo, né? O exército muito poderoso, né? E Daniel estava em meio a isso tudo. E ele tinha 2 opções naquela época. Ou ele se conformava com tudo aquilo lá, né? Ele já estava cativo em Babilônia, ele se conformava com tudo aquilo que eles estavam colocando no coração dele, né? E se tornava um dos babilônicos, um dos maiores babilônicos da época. Ou ele não se conformava, ou ele se levantava e ele defendia a identidade dele, defendia quem ele era, naquilo que ele acreditava, né? Ele era um judeu e ele adorava o nosso Deus. E na verdade nós também sempre temos 2 opções, né? A gente sempre tem 2 opções todos os dias da nossa vida. Ou se conformar com tudo isso que está acontecendo, se conformar na nossa faculdade, se conformar quando a gente sai e ouve o mundo querendo mudar a nossa razão da nossa fé, mudar a nossa identidade. Ou a gente se levanta como uma geração que não se conforma. Desconforme-se, né? Uma geração que vive esse versículo, que realmente está todos os dias renovando o nosso entendimento e não se conformando com os padrões desse mundo. Amém? Sempre a gente tem essas 2 opções. E a característica que levou a Daniel a não se conformar, né? Eu estava lendo sobre a vida de Daniel, e são várias as características dele que são muito legais. É muito massa, esse cara é top, né? E a principal característica que eu queria trazer como um primeiro ponto nessa noite, pode passar, por favor, é que Daniel é um cara convicto, ele tinha convicção. Acho que cortou lá. Mas era um cara que era convicto naquilo que ele acreditava e naquilo que ele era, em quem ele era. Então o primeiro ponto, se você está anotando, é convicção que transforma o meu coração. Essa é uma característica nata de Daniel. A gente lendo o livro de Daniel, a gente vê que ele era um cara convicto, ele sabia quem ele era, ele sabia naquilo que ele acreditava. Legal. O versículo que eu coloquei lá, Daniel 1:8, fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Então, quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele já teve de cara o seu primeiro desafio. Né, o começo do texto fala que quando ele foi levado ao cativo, ele já entrou na universidade, Universal Babilônia, a melhor universidade da época. Né, era Harvard da época. Né, onde os caras queriam estar, os babilônios, eles queriam estar naquele lugar, porque era o melhor lugar de ensino. Né, os maiores oficiais, eles estavam naquele lugar porque era o lugar onde a maioria de lá ia sair para servir o rei. E o primeiro desafio de Daniel, já quando ele entrou nessa universidade, foi que Deus colocou à disposição de todos eles, né, as iguarias do seu reino. Né, o melhor que ele tinha de comida, o melhor que ele tinha de bebida, né, e ele colocou à disposição, olha, vocês agora que vocês estão na nossa cultura,
Vocês se acostumem, porque vocês vão, a partir de agora, vão ter que comer, né, do que eu como. Daquilo que eu como, daquilo que o meu povo come. E Daniel, é legal quando esse versículo fala que ele propôs no seu coração não se contaminar. Né? Em outra versão fala que ele decidiu no seu coração não se contaminar com essas iguarias. Porque Daniel, ele sabia que não era simplesmente a comida. Daniel estava vendo além daquilo ali. Ele estava vendo que era algo que ia afetar aquilo que ele acreditava. Ia afetar aquilo que ele era, a identidade dele. Né? Daniel tinha a lei do Senhor muito cravada no coração. E ele sabia que aquilo lá era errado. Então ele se desconformou. Ele falou, não, eu não vou aceitar, eu não vou me submeter a isso. Ele era convicto. Daniel tinha essa convicção. E convicção nada mais é do que isso. É você ter certeza daquilo que você acredita. A tua fé, a razão da tua fé. E você saber muito bem quem você é. Convicção é isso. O dicionário fala que convicção é você ter uma opinião firme a respeito de algo. E a gente vê isso muito claro na vida de Daniel. Às vezes a gente confunde convicção com a gente ter uma soberba, a gente se achar que a gente é aquilo, né? Daniel teve uma postura muito sábia, né? Ele teve uma convicção, mas né, ele falou pro oficial do palácio que ele não ia, né? E com uma convicção, foi interessante que Deus deu graça para ele que o oficial, foi com a cara dele. Falou, não, beleza. Né, a Bíblia fala que ele caiu na graça desse cara e ele era querido por ele, né? Então, o oficial aceitou essa não conformidade de Daniel. E ele falou, o seguinte, então eu vou comer só os vegetais, deixa eu aqui comer a alimentação e fica tranquilo que a gente vai suprir o que o rei quer. E quantas vezes a gente passa por uma situação como essa? Né? Quantas vezes o mundo nos propõe um banquete na nossa vida e a gente tem a opção de aceitar aquilo ou não. A gente tem a opção de se conformar e comer da que o mundo tem nos dado ou não. Como eu falei, a convicção é você ter certeza daquilo que você acredita, da tua fé e daquilo que você é. E essas duas coisas, no nosso coração, move a gente a não se conformar. Muitas vezes a gente não consegue se conformar, se posicionar perante o mundo, porque a gente não tem isso muito firmado no nosso coração. Muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem certeza daquilo que a gente acredita. A gente estava cantando hoje aqui, né? Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero ser achado em ti, Jesus. Eu quero te conhecer mais, Jesus. E é isso, a gente tem que conhecer aquilo que a gente crê. A Bíblia fala que a gente tem que estar sempre preparado para, quando nos perguntarem a razão da nossa fé. Se a gente perguntar hoje, qual que é a razão da tua fé? O que você acredita? Em quem você acredita? Qual seria a sua resposta hoje? Você tem isso cravado no teu coração? Você tem isso convicto no teu coração? Qual a esperança que há em nós? Eu lembro no começo da minha conversão, né, a gente tinha aquela energia, né, eu queria ir lá e pregar para o mundo inteiro, né? Recém-convertido, né, a gente tem aquela garra, né? Mas muitas vezes eu não tinha aquela convicção, porque eu sabia, mas eu não tinha aquilo cravado muito bem no meu coração. E muitas vezes aquilo me fazia se conformar com aquilo que era errado, muitas vezes, com o pecado. Muitas vezes eu estava na igreja, estava recém-convertido, naquele fogo, querendo falar de Jesus, mas me conformava com o pecado. Me conformava com aquilo que era errado. E quando eu li que é o Espírito Santo que nos convence, né, tem um versículo que fala que é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Eu comecei a entender e comecei a buscar mais e entender naquilo que eu cria, ter essa convicção, eu comecei realmente a não me conformar mais com aquele pecado. E a ter isso mais claro na minha vida. Parece que quando a gente não tem convicção daquilo que a gente crê, parece que é uma corrida sem um propósito, né? Parece que é uma corrida sem um alvo. Parece que é uma luta e a gente está esmurrando o ar, sem chegar, sem entender que existe esse adversário na nossa frente. Lá em Coríntios, Paulo fala isso, Coríntios 9.
né? Fala que a gente corre por uma coroa que não vai perecer. Mas tem muita gente que corre por coroas que são perecíveis e lutam, esmurram o ar como, né, se não tivesse um propósito. Corre sem alvo. Mas Daniel era um cara muito convicto com relação àquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava. E lá no capítulo 2, né, o exemplo claro disso, é quando o Daniel foi chamado pelo rei Nabucodonosor para interpretar aquele sonho. Lembra aquele sonho da estátua? Né, da cabeça de ouro, do peito de prata, né, que estava representando os reinos daquela época. E ninguém, né, naquele reino tinha identificado, né, tinha traduzido aquele sonho para o rei. E aí eles chamaram Daniel, falou, esse cara, né, é assim com Deus, deve saber, né? E o rei perguntou para o Daniel, falou, rei, Daniel, você é um cara que tem, né, um relacionamento com Deus, pode interpretar esse sonho para mim? E o que Daniel falou foi muito interessante, lá no versículo 28 do capítulo 2. Ele fala que nenhum sábio, nenhum astrólogo, ninguém poderia revelar aquele sonho para o rei. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Daniel tinha muito claro, muita convicção no coração dele, em quem ele acreditava, em quem era Deus para ele, e naquilo que Deus podia fazer. Ninguém tinha revelado aquele sonho para o rei, mas ele sabia que se ele buscasse Deus, ele podia revelar aquele sonho para Daniel. E foi o que aconteceu, né? O Daniel foi lá, buscou em Deus e revelou aquele sonho para o Nabucodonosor. E às vezes a gente é limitado, a gente não tem essa revelação nas nossas vidas, porque a gente não tem essa convicção daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente não vê os mistérios de Deus revelados na nossa vida, porque a gente não tem essa convicção no nosso coração. A mesma coisa os amigos de Daniel, né, tinham aquela convicção em quem eles criam. Né, quando o Nabucodonosor colocou, né, aquele decreto que todo mundo tinha que se prostrar perante a estátua dele, os 3 amigos deles, eles tinham ciência que aquilo era errado, que aquilo era uma cultura babilônica que não tinha nada a ver com aquilo que eles acreditavam, em Deus que eles acreditavam. E eles não se conformaram e não se prostraram diante daquela estátua. E lá no capítulo 3, o interessante é como eles expõem isso, né? Eles falam que Deus nos livrará das mãos de ti, ó rei. Mas se ele não livrar, amém. Se ele não nos livrar, saiba que a gente não vai se prostrar de qualquer jeito. Então eles sabiam que Deus podia fazer, mas como também não podia fazer. Mas eles não se conformaram, não iam se prostrar diante da estátua do rei de Nabucodonosor. E muitas vezes a gente é colocado à prova da mesma forma. A gente precisa ter essa convicção naquilo que Deus é na nossa vida, naquilo que a gente acredita. Né? E o mundo está sedento por pessoas assim. A gente vê hoje aí fora pessoas sedentas por jovens que são convictos daquilo que eles acreditam. É tão gostoso conversar com pessoas que sabem muito bem aquilo que eles acreditam. Em quem é que eles acreditam. E o outro ponto é que Daniel sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era, de onde ele veio. O desafio que ele já também teve de cara é que o chefe do exército colocou um novo nome para Daniel. Beltesazar. E ele deveria ser conhecido por aquele nome. Um nome que era vinculado ao Deus da Babilônia. E a Bíblia inteira, os nomes, a gente sabe que eles têm a ver, muito a ver com o que a pessoa é. E até profeticamente, os nomes têm muito a ver com aquilo que a pessoa é. As crianças nasciam e os pais já davam um nome, pensando profeticamente no que ela seria. E Daniel, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Ele sabia no coração dele a identidade dele. Independente do nome que deram para ele, ele sabia que o juiz era Deus e não os reis daquela época. Muitas vezes a sociedade imprime
identidade na gente. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, e a primeira aula que eu tive, o professor já falou, olha, se você está aqui hoje para ter uma carreira bem-sucedida, para você ter sucesso profissionalmente, então você pode levantar e sair, porque na biologia ninguém tem sucesso. Pensa, o cara já colocando um carimbo de fracassado em cada um de nós, no primeiro dia de aula. Né? Uma identidade que o cara estava colocando em cada coração naquela época, que eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, meu? O que esse cara está falando? Eu lembro que eu não me conformei com aquilo. Eu falei, eu estou aqui, eu passei, eu sei que Deus tem muitas coisas para mim profissionalmente. E a gente vê que muitas pessoas colocam identidades digitais na nossa vida que, às vezes, profeticamente, se a gente concorda com aquilo, a gente acaba sendo aquilo. Na biologia tem assim, né, também que todo biólogo é maconheiro, né? Todo biólogo é maconheiro, né? E realmente, na faculdade eu vi, cara, 80% era isso, né? Era isso. Sendo generoso, não é só 80%. Imagina eu, ainda surfista, biólogo, cara, esse é maconheiro mesmo, né? Sem chance, ele é maconheiro e vai ser maconheiro. Aí eu vejo hoje, né, passado, sei lá, 20 anos, quase 20 anos que eu me formei, e eu vejo hoje amigos meus naquela época que realmente abraçaram essa identidade e até hoje, cara, eles são maconheiros. E até hoje eles são fracassados profissionalmente. Porque eles se conformaram com aquela identidade. E se a gente não se levantar como uma geração que não se conforma com isso, saber realmente quem nós somos em Deus, nós podemos ter, né, um futuro não tão promissor. Né, agora essa questão da ideologia de gênero também, que é uma moda, né? As pessoas querendo imprimir até a nossa identidade biológica, né? Se eu nasci um menino, talvez eu não sou um menino, eu posso ser uma menina. Se eu não me conformar, né, realmente eu posso ser levado por essa onda. Amém? Hebreus 10:35 fala, não abram mão da confiança, da convicção que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Amém? Daniel não se conformou, e essa convicção foi algo que levou ele a mudar todo um ambiente, uma geração. Amém. Passar para cá. Amém. Agora eu vou falar de uma mulher. Aí, meninas, cadê vocês? Vamos falar de mulheres fortes, grandes, poderosas. Amém? Aliás, eu estava até conversando com o Dani antes de vir. Porque a gente tem duas princesas, né? Duas pequenininhas. E agora está todo esse movimento de que não pode chamar menina de princesa. Porque menina não é princesa, porque menina é corajosa, porque menina não sei o quê. Gente, eles não conhecem a princesa da Bíblia. Né? A princesa não, vamos dizer, a rainha da Bíblia. E é sobre essa rainha que eu vou falar. Rainha Esther. Pode mudar ali, por favor, para mim. Gente, o Dani falou sobre convicção, e o meu ponto sobre a rainha Esther é sobre coragem. Esther, ela era órfã, foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Os dois eram judeus e eles viviam no exílio da Babilônia. Vou falar rapidinho, tá? Porque eu acho que a maioria conhece essa história. Na época em que a Bíblia conta a história da Esther, o rei Xerxes estava procurando uma nova esposa, porque ele tinha falado para a esposa anterior dele nunca mais comparecer na presença dele, porque ela desrespeitou ele. Então, Xerxes fez um concurso e ele escolheu a moça virgem mais bonita, né, escolheu a Esther. E quando Esther chegou no palácio, ela combinou com Mardoqueu, que era o primo dela, que ela não ia revelar que ela era judia. E nessa história toda de Esther tem um terceiro personagem, chamado Hamã,
que ele era oficial e tinha uma posição mais elevada do que os demais oficiais do palácio. Por isso, ele queria que todo mundo se curvasse a ele. Só que o Mardoqueu, que era o primo de Esther, não se curvava. E Hamã ficou com muita raiva disso. E montou um plano para matar todos os judeus. E ele convenceu o rei que ele teria que matar os judeus. Então o rei assinou um decreto para matar todos os judeus. Foi aí que Esther entrou. Ela já era a rainha, né? E em uma conversa com Mardoqueu, Mardoqueu pediu para ela ir conversar com o rei. E aí, no primeiro momento, ela falou, puxa vida, mas como que eu vou falar com o rei? Porque se eu chegar diante da presença do rei, eu vou morrer. Porque o rei, ele só deixava as pessoas chegarem na presença dele se ele mesmo chamasse. Se a pessoa chegasse lá na presença dele sem ser chamada, ele matava, né? Então, Esther falou, tá, mas como que eu vou lá? Faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E como que eu vou lá aparecer na presença dele? E aí, Mardoqueu, muito sábio, falou uma palavra para Esther, que está lá no capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então, ele, com toda a sua sabedoria, meio que desafiou ela. Quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou lá? E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quem sabe se não foi para esse momento que eu te coloquei nessa faculdade? Quem sabe se não foi para esse momento que eu te coloquei dentro da tua família? Quem sabe se não foi para um momento como esse, de você fazer a diferença nessa geração, que eu te coloquei nesse emprego? Quem sabe se não foi com um momento como esse que eu te coloquei dentro dessa igreja? Sabe, gente, a gente às vezes não entende por que as coisas acontecem com a gente. Quando eu mudei de emprego, eu entrei na autopista, todo mundo sabe aqui que tem milhares de pessoas que trabalham na autopista. As primeiras 2 semanas, para mim, realmente foram muito difíceis. Eu peguei alguns processos, algumas coisas que tinham que fazer, que eu chorava, eu falava, meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? E eu creio que hoje, olhando, né? Cadê a Júlia? A Júlia não está aqui hoje, né? A Júlia, eu trabalho com a mãe da Júlia, a Júlia Rosa. E eu creio que Deus me colocou, um dos motivos que Deus me colocou naquele lugar foi para falar de Jesus para a mãe dela. E a família dela está aqui hoje, porque eu creio que Deus me colocou como peça-chave lá, para falar de Jesus para ela, para trazer ela para o reino. Então, quem sabe Deus não te colocou lá nesse lugar que você está hoje, que você está reclamando, para você fazer a diferença. Assim como Esther. E após esse desafio de Mardoqueu, ela respondeu assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam, durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Gente, olha a coragem dessa mulher. Ali no começo ela falou, mas será? Mas ela foi. E se ela tivesse que morrer, ela morreria. Então, por isso o meu ponto chama coragem que transforma os meus medos.
Deus tem chamado você para fazer algo novo. Algo muito maior do que você já fez. Só que às vezes você tem medo disso. Quantas pessoas aqui, não precisa levantar a mão, pode levantar o dedinho do pé. Quantas pessoas aqui dariam essa mesma resposta que Esther? Se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou. Você daria essa mesma resposta? Deus tem chamado um povo, Deus tem chamado jovens para se desconformar com esse mundo, para se desconformar com o pecado, para se desconformar com as coisas que têm sido impostas a nós. Deus quer te dar coragem, a coragem de Esther, para você ir lá e enfrentar aquilo que Ele está te pedindo. Desconformar-se com o que os outros vão pensar se você é cristão. Às vezes você nem fala que é cristão. Você está lá no meio, não vou falar, porque senão eles vão falar que eu sou careta, sou sei lá o que, nem é a careta que fala hoje, né, gente? Estou meio atrasada, mas, enfim. Vocês entenderam o recado. Desconformar-se com o pecado. Desconformar-se com o sexo antes do casamento. Ah, mas é só uma passadinha. Porque todo jovem faz hoje. Deus está te chamando para se desconformar com isso, gente. Desconformar-se com a pornografia. Porque todo jovem vê. Por que eu não posso ver? É só uma olhadinha. O que vai trazer isso de ruim para mim? Deus não te chamou para isso, gente. Desconformar-se com o homossexualismo, bissexualismo e todos os ismos que não são entre homens e mulheres, entre homem e mulher casado. Ah, é normal beijar minha amiga. Todo mundo beija. Eu só estou experimentando. Gente, eu não estou dizendo que não é para a gente amar os homossexuais. A gente tem que amar todas as pessoas porque assim Jesus fez. Mas a gente nunca pode se conformar com o pecado deles. A gente tem que se desconformar. Desconformar com aquilo que te afasta de Deus. Às vezes nem é pecado. Mas às vezes aquilo está te afastando de Deus. Está comendo o tempo do teu devocional. Às vezes, o Facebook, Instagram e etc. Netflix, séries, estão comendo o tempo que era para você ter com Deus. Deus quer jovens que tenham coragem de dizer não para as propostas desse mundo. Deus quer jovens que não tenham medo de se posicionar. E que digam, se é para morrer, eu vou morrer. Gente, é muito forte isso. Mas Esther e Daniel não tiveram esse medo. E assim, você fala, Camila, mas o mundo hoje é diferente. Sim, o mundo hoje é diferente. Mas pensa na realidade que eles viviam, gente. Eles viviam no exílio. Hoje a gente tem liberdade de falar de Jesus, de adorar a Deus, de vir para a igreja. A gente tem essa liberdade. Eles não tinham. Deus quer levantar uma geração de jovens irrepreensíveis, que amem a sua palavra, que vivam não somente porque ser crente é legal, gente, porque está na moda, ou vou falar uma coisa mais pesada ainda, porque ser crente faz bem para o coração. Gente, ser crente é você morrer na cruz com Jesus todo dia. Deus quer levantar jovens que sejam capazes de morrer pela sua palavra, assim como Daniel e Esther. Lá em 1 João 2,14 diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes,
E a palavra de Deus permanece em vós. E vocês já venceram o maligno. Gente, nós já vencemos. Deus diz que nós já vencemos. O maligno a gente já venceu, a gente tem que vencer nós mesmos. A nossa vontade. Eu já falei isso aqui algumas vezes e quando o pastor dá a oportunidade da gente estar aqui, a gente sempre compartilha sobre isso, mas a coragem, ela não é a ausência do medo. Sabe, a Esther, ela teve medo de ir lá. Ela tinha medo de ir lá e na presença do rei, ele mandar matar ela. Mas ela teve coragem e enfrentou, porque era preciso ela enfrentar. Eis-me aqui, Senhor, mesmo com medo. Se é para ti, eu vou. Gente, não deixa que o medo te impeça de crescer. Desconforme-se com ele. Amém? E eu queria falar um último ponto da característica de Esther. Sabedoria e amabilidade andavam com ela. Sabedoria e amabilidade têm que dirigir nossos passos. Outras características muito fortes delas eram essas duas coisas, sabedoria e amabilidade. Esther era uma pessoa amável. A Bíblia diz que ela causava uma boa impressão para as outras pessoas, inclusive para o rei. E por isso que ele não matou ela quando ela foi lá. Não só porque ela era bonita. Tinha vários bonitos lá. Mas ela era bonita não só por fora, ela era bonita por dentro, gente. E é isso que a gente precisa ser. Bonito por dentro. Acredito que a gente não pode nos desconformar com as coisas e também sair agindo feito louco. Eu confesso que eu fiz isso algumas vezes na minha adolescência. De sair falando, meu Deus, se você vê TV, você vai para o inferno. Aquela coisa de você não ter muita sabedoria para falar com os outros e tal. E a gente, na nossa ânsia de mudar o mundo e fazer com que todo mundo vire crente, a gente afasta os crentes, a gente afasta os pecadores. Então, por isso, a gente tem que ter sabedoria. E como que a gente alcança essa sabedoria, gente? Não tem segredo. Eu não vou falar uma coisa nova aqui para vocês. Está ali, ó. Aquela palavra ali, ó. Aquela Bíblia ali. Quem tem Bíblia aí, levanta a Bíblia. Uhul! Isso aí, gente. Todo mundo tem uma Bíblia dentro do celular, claro. Gente, nós precisamos estudar. Isso aí, ó, tá na nossa mão. Estudar, mergulhar, para a gente saber como que a gente ama o pecador. Encher a nossa mente e o nosso coração das coisas de Deus, para que tenhamos argumentos e forças para vencer esse mundo. Às vezes a gente fica esperando uma palavra assim, eu quero que Deus fale uma coisa sobrenatural para mim. Gente, o sobrenatural está aí na tua mão, você tem que ver ela todo dia. Está aí, é só você ler. E existe uma graça derramada sobre nós, quando a gente se coloca diante da presença dele. Você pode dizer, Camila, mas eu não sou líder de GP, eu não sei, eu acabei de conhecer Jesus, e eu não sei como que eu vou falar, como que eu vou ter sabedoria para falar. Gente, quem não tem sabedoria? Quem não tem sabedoria, peça. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Gente, se você pedir sabedoria, fizer o teu devocional em dia, Deus vai te usar. Deus vai te usar onde você estiver. E lança o medo fora, bota coragem e vai. Amém? Hoje os crentes são muito julgados por não ter sabedoria para entender e amar o perdido. Se você está anotando, eu queria que você anotasse essa frase. Para você ser um agente de transformação na sociedade, para você ser um agente de transformação na sociedade, você tem que se desconformar com o pecado e saber amar o pecador.
Esther, ela jejuou 3 dias antes de se apresentar para o rei. Então ela não chegou lá, tá bom, vou lá me apresentar, então. Ela se preparou. E isso que a gente precisa fazer, se preparar. Estar imerso na palavra. Encher, 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 encher. Porque se não tiver nada dentro, a gente não tem como transbordar. Gente, peça que Deus te ensine o que falar, a hora que falar. Peça que Deus te ensine a ser agente de transformação na vida das pessoas. Agente de transformação nessa geração. Não fica aí acomodado nesse banco, pensando que Deus vai usar outra pessoa para salvar aquele teu amigo. Você é amigo dele para salvar ele, gente. Deus te colocou ali, naquele lugar, para você fazer a diferença. E você pode fazer a diferença. Pela coragem, sabedoria, com a amabilidade de Esther, o seu povo foi poupado da morte. Eu não vou contar aqui o resto da história, mas você pode ir lá e ler e meditar. Pela convicção de Daniel, ele não se contaminou e fez a diferença na sua geração. Quem aqui quer se desconformar hoje? Vou perguntar de novo. Quem aqui quer se desconformar hoje? Quem aqui quer fazer a diferença nessa geração? E para finalizar tudo isso que a gente está falando, eu queria colocar mais uma frase da Malala. Que diz assim: o mal de nossa sociedade e de nosso país é que sempre esperam que uma outra pessoa venha para consertar as coisas. Por que a gente sempre espera uma outra pessoa para fazer o que a gente pode fazer? Gente, Deus usa pessoas comuns para fazer algo extraordinário. Deus usou Daniel e Esther para fazer algo extraordinário. Deus quer usar o Daniel e a Camila para fazer algo extraordinário. Deus quer usar vocês para fazer algo extraordinário. Gente, a gente não pode se conformar com o que esse mundo dá para nós. A gente tem que se desconformar e ser agente de transformação na vida das pessoas. Eu queria convidar vocês para ficar de pé. A gente vai ter um tempo de oração agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você colocasse tudo aquilo que tem te impedido. Primeiro, de reconhecer mesmo quem você é em Deus. Depois, lembra daqueles teus medos. E depois lembra se você acha que você não sabe falar da palavra, se você tem alguma dificuldade. Coloca tudo isso diante de Deus agora. A gente vai orar. E eu creio, porque Deus falou isso com a gente quando a gente estava preparando essa palavra. Eu creio que a gente vai sair daqui diferente. Eu creio que Deus tem uma porção especial para cada um que está aqui. E eu creio que se a gente colocar nessa posição de não se conformar com esse mundo, Deus vai usar nossas vidas para fazer algo não comum, mas extraordinário. Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por esse tempo, Deus. Pai amado, levanta, Pai, em nós, Pai, um coração desconforme, Pai. Pai, levanta, Pai, uma geração, Pai, que não se conforma com esse mundo, Pai.
Deus amado, eis-nos aqui, Pai, nessa hora, Pai, e clamamos, Senhor amado, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ter coragem, Senhor amado, para realmente não se conformar, Pai, com o padrão, Pai, com a cultura, Pai, com os pensamentos desse mundo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá convicção, Senhor amado. Nós queremos realmente, Pai, entender, Pai, quem nós somos em Ti, Senhor. Pai, queremos ter claro, Pai, nas nossas mentes, no nosso coração, Senhor amado, aquilo